Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Como é que foi o feriado? Vamos dar início à nossa semana de aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno, a data de hoje, a turma. Vamos para o nosso cronograma. Vamos relembrar o que é voz passiva em inglês. Vamos estudar a página 90 até a 92. Então, esse exercício da página 144 e 145 eu não vou fazer. O que acontece? Eu acabei de gravar um vídeo que acabou durando 1 hora e pouco. Quando eu fui para poder ver o vídeo, estava sem áudio. Vou ter que regravar tudo e assim, a matéria ela tá bem pesadinha. Então, eu resolvi tirar esse exercício, tá bom? Vocês não terão exercício para fazer em casa, além de copiar e tentar fazer esse. Então, vamos relembrar o que é voz passiva. Vamos lá. O que é ativo e o que é passivo? Ativo é aquele que faz a ação, certo? Passivo é aquele que sofre a ação. A frase na voz passiva é quando o foco ele está no objeto, aquele que sofreu a ação, e o verbo to be sempre virá depois do objeto. Geralmente na frase eu tenho o sujeito, o verbo e aquele que sofreu a ação. Quando eu vou transformar ele em voz passiva, a frase ela vai começar com o objeto da ação passiva, da voz passiva, mais o verbo to be, mais o verbo no particípio passado. Veremos mais à frente. O foco é no objeto, não no sujeito. O sujeito não é tão importante. Aquele que pratica não faz tanta diferença. O foco está naquele que sofre a ação. Quando o sujeito está na frase, antes, por exemplo, quando ele não é importante, beleza? Mas quando a gente usa ele, a gente vai usar o by mais o sujeito que praticou. O verbo principal sempre estará no particípio passado, que é aquela terceira coluninha lá de verbos, tá bom? É necessário observar em que tempo verbal está a frase, pois quando ela é passado para a voz passiva, o verbo to be ele vai estar no tempo verbal em que ele estava na voz passiva. Como assim? Se a frase ela está no presente e eu vou transformar ela numa voz passiva, o verbo to be ele ficará no presente, no particípio passado. Vamos relembrar o presente sim, o verbo to be nos tempos verbais. Eu tenho o verbo to be no presente. Eu tenho o am, I am, eu sou, eu estou, o is, que é usado para he, she, it, e o are, que é usado para o restante. Ele no presente contínuo, eu tenho o am, o is e o are, mais o been, mais o verbo no particípio passado. Então, por exemplo, I am being stolen by the thief. Eu estou sendo roubada pelo ladrão. Então, eu estou sendo be com o verbo ing mais o verbo to be no presente, tá? Depois eu tenho o futuro com will be. Então, eu vou usar o will be para o futuro. Repare que todos eles têm o verbo to be. Aqui é só o verbo to be, am, is ou are. Presente contínuo tem o verbo to be mais o be com ing. No futuro eu tenho o will mais o be. Depois eu tenho o futuro com going to. Eu vou ter o am, o is ou are, mais o going to be, mais o verbo no particípio passado. Depois eu tenho o was ou were, que é o passado simples. O was para eu, ela, ele, isto, e o were para o restante. Depois eu tenho o was e o were mais o been. O was para eu, ela e isto, mais o were
mais o been, repare que o presente contínuo e o passado contínuo, ambos têm o been, ok? Present perfect. O present perfect, ele não é somado. A estrutura dele não é o have ou has mais o been. Então, aqui ele se mantém. Have ou has mais o been mais o verbo no particípio passado. Depois eu tenho past perfect. Eu vou ter o had, que é o passado do have, mais o been mais o verbo no particípio passado. E o futuro perfeito, que é o will, o have been, mais o verbo no particípio passado. Vocês vão entender agora melhor. Eu tenho aqui o tempo verbal, a estrutura em um exemplo. Presente simples. Am, are ou is, mais o verbo no particípio passado. Spanish is spoken here. O espanhol, ele é falado aqui. Por que eu utilizo is? Porque se eu for trocar o espanhol pelo pronome, pelo sujeito reto, eu vou trocar pelo it. Lembra de it é coisa? It é usado para quê? Para falar de pessoa, quando eu não quero denominar o sexo da pessoa, para falar de animal, de coisa, nome de país. Então aqui eu vou usar o is, não vou usar o am, não vou usar o are. Mas o verbo no particípio passado, spoken, é o particípio passado de speak, que é o verbo falar. Espanhol é falado aqui. Depois eu tenho o presente contínuo. O presente contínuo eu tenho o am, o are ou is, mais o been, lembra o be com ing, mais o verbo no particípio passado. Your questions are being answered. As suas perguntas estarão sendo respondidas. Então, aqui, ó, been, are being, mais o verbo no particípio passado. Agora eu tenho o futuro com will. Will eu vou usar will be, mais o verbo no particípio passado. It will be painted by next week. Isto será pintado na semana que vem. Depois eu tenho o futuro com o going to. Eu tenho o am, o are ou is, né? Mais o going to, be, mais o verbo no particípio passado. Terry is going to be made redundant next year. O Terry, ele estará sendo redundante no próximo ano. E eu tenho o passado simples. Passado simples é quando uma ação ela terminou, passado, não tem aconteceu, já se finalizou. Então aqui eu tenho was, eu tenho were. O was é para quem? Eu, ela, ele, isto. E o were para o restante. We were invited to the party, but we didn't go. Nós fomos convidados para a festa, mas nós não fomos. E eu tenho passado contínuo, que ele fala de um passado que estava se desenrolando no passado. The hotel room was being cleaned when we got back from shopping. O hotel ele estava sendo limpo, o quarto de hotel ele estava sendo limpo quando nós voltamos do shopping. Então aqui eu tenho o verbo be was, que aqui no caso hotel room, quarto de hotel. Se eu fosse substituir ele por um sujeito, seria it. It o quê? It was. O was, como ele é um passado contínuo, ele tem que ter o verbo be com o ing. Being, o verbo principal, que é o clean, ele vai para o particípio passado, cleaned. Present perfect. Present perfect, ou ele fala de um passado quando eu não menciono o tempo, ou ele fala de um passado que começou no passado e que continua até hoje. Ele é presente, ele sofre ações do presente. Ele aconteceu no passado, mas até hoje tem reflexo. Ele aconteceu no passado e até hoje ele continua. Então, eu vou usar o had, o have ou has. Lembrando que o has é para aquelas três pessoinhas. He, she, it. E o been e o have é para o restante. I have, you have, he, she, it, has. Mais o been, mais o verbo no particípio passado. The President of America has been shot.
O presidente da América foi baleado. O presidente. A gente sugere que seja alguém de sexo masculino, certo? Então seria he. Por mais que fosse presidenta, seria she. She o quê? Has. Has, mais o been, mais o verbo no particípio passado. Depois eu tenho past perfect, que é o passado perfeito. O passado perfeito, ele é feito do verbo have no passado, que é had, mais o been, mais o verbo no particípio passado. When we got home, we found that all of his money had been stolen. Quando ele chegou em casa, ele descobriu que todo o dinheiro dele tinha sido roubado. Dinheiro, ó, tinha sido, had been, o verbo no particípio passado. O verbo no presente é roubar, steal. No particípio passado é stolen. Futuro perfeito, will have been, mais o verbo no particípio passado. Our baby will have been born before Christmas. O futuro perfeito é quando eu determino que no futuro alguma coisa já terá acabado, já terá findado. Por exemplo, se eu falo, o nosso bebê terá nascido antes do Natal. Então, até o Natal, quando chegar o Natal, o nosso filho já terá nascido. Então, uma ação do futuro que terá acabado até um determinado período. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar essa frase. Essa frase, ela está na voz ativa. Quando eu tenho ativa, eu tenho aquele que pratica ação, o verbo e aquele que sofre ação. Ou seja, o sujeito e o objeto. Quem é o sujeito? Vou ler a frase para vocês. My cousin painted this painting. Meu primo pintou esta pintura. Então, aqui, vamos analisar. Quem é o sujeito da ação? Meu primo, my cousin. Quem é o verbo? Painted. Quem é o objeto? Paint, this painting. Então, my cousin é o sujeito, painted é o verbo, this painted é o objeto. O que eu tenho que reparar? Eu tenho que encontrar na frase o sujeito, o verbo e o objeto. O que eu tenho que observar? O que tempo verbal a frase ela está no ativo? Se eu falo que meu primo pintou esta pintura, o pintou, ele está em qual tempo verbal? Presente, passado, futuro, presente contínuo, passado contínuo, presente perfeito, passado perfeito. Em qual tempo verbal que ele está? Essa é a primeira coisa que eu tenho que analisar. Outra coisa, quando a frase ela está na voz passiva, quer dizer que eu vou colocar em evidência quem? Aquele que sofreu a ação, o objeto da ação. Então, eu vou iniciar a frase com o objeto da ação. This paint. O verbo, ele sempre tem que ter o verbo to be antes. Se a frase é pintou e a frase está no passado, eu vou usar, como é que é o passado em inglês? Ou eu vou usar was, ou eu vou usar were. Então, esta pintura. Se eu fosse substituir pintura, esta pintura por um sujeito, seria quem? It. It was ou it were? Pensa um pouquinho. Eu vou botar o was. O verbo aqui ele já está no particípio passado, beleza? Se ele já está no particípio passado, só vou repetir aqui. Was painted. Ah, essa pintura foi pintada. O sujeito faz diferença? Não. Posso colocar? Pode. Quando eu vou colocar o sujeito numa voz passiva, ele vai ser, antes dele vem quem? O by. By my cousin. This painted was painted by my cousin. Esta pintura foi pintada pelo meu primo. Até aí tá tudo ok, né? Então, sempre tem que reparar o quê? No tempo verbal. Quem é o sujeito, quem é o objeto. O objeto vem para frente, o sujeito vem para trás. O verbo ele fica no meio, ele se mantém no meio, sendo que antes do verbo tem que vir um verbo to be.
Em qual tempo verbal que ele é? Ele está no presente? Ele está no presente contínuo? Ele está no passado? Ele está no passado contínuo? Ele está no futuro? Ele está no futuro contínuo? Ele está no present perfect? Ele está no past perfect? Ele é um modal? Respira que dá tudo certo. Eu trouxe para vocês aqui uma tabela com os tempos verbais, a frase na voz ativa e a frase na voz passiva. Para quê? Para que vocês analisem melhor, tá? Então, aqui eu tenho o presente simples. Voz ativa. I do my homework. Eu faço meu dever de casa. Quem é o sujeito da ação? I, eu. Quem é o verbo? Do, fazer. Quem é o objeto? My homework, meu dever de casa. Como é que eu transformo ele na voz passiva? Eu pego o objeto que está no final da frase e jogo ele para o início. My homework, my homework. Aqui a frase ela está em qual tempo verbal? Presente. Se ela está no presente, eu tenho my homework. Meu dever, se eu substituir meu dever pelo sujeito, vai ser it. It is. E o verbo do, eu tenho que jogar ele, lá para o particípio passado. O passado, particípio passado de do é done. My homework is done. O meu dever está feito. Eu faço meu dever, o meu dever está feito. Agora vamos analisar ele no presente contínuo. No presente contínuo ele vai estar assim. Eu estou fazendo o meu dever. I am doing my homework. Então, como é que ele ficaria essa frase como voz passiva? Eu vou pegar o objeto da frase, my homework, vou jogar ele para o início da frase, vou pegar o verbo to be no tempo verbal que está pedindo, mais o verbo principal no particípio passado. Eu estou fazendo presente contínuo. Quando eu uso presente contínuo, eu uso o verbo to be, que é o am, o is ou are, mais o being, mais o verbo no particípio passado. Meu dever está being, sendo done, feito. Eu estou fazendo meu dever de casa. Meu dever está sendo feito. Preciso falar o sujeito? Não é necessário, porque ele é uma voz passiva, não é voz ativa. Okidok? Posso falar o sujeito? Posso. Mas não é importante, tá? Vamos para o passado simples. Gente, eu tô mega cansado. Já gravei essa aula, já é a segunda vez. Passado simples. O passado simples, ele é usado para falar de uma ação que aconteceu, que já acabou e que não terminou, finalizou. Então, quando eu vou usar a frase no passado, eu vou usar o did. I did my homework. Did é o passado de do. Fazer, fiz, ou feito, né? Fiz. Então, eu fiz o meu dever de casa. Vou transformar ele em voz passiva. My homework, meu dever de casa. Vou usar o verbo to be no passado, que é ou was ou were, mais o verbo principal no particípio, was done. Passado contínuo. I was doing my homework. Eu estava fazendo o meu dever de casa. Então, eu sei que eu estava fazendo, eu tenho que colocar quem? O verbo to be, mais o verbo be com ing, o que funciona para o presente contínuo e para o passado contínuo. Tanto o presente contínuo quanto o passado contínuo tem o be com ing, tá? Então, meu dever estava sendo feito. Presente perfeito. O presente perfeito, ele é falado quando ou eu falo de uma ação que ocorreu no passado, mas eu não menciono quando, ou quando eu falo de uma ação no passado que continua presente continua sendo realidade até o presente, ou que ele aconteceu no passado, mas eu continuo sofrendo as ações no presente. Então, vamos lá. I have done my homework. Eu tenho feito meu dever de casa.
Nessa frase especificamente, ele começou no passado e continua até hoje. Ah, esse passado pode ter sido há 2 horas atrás, beleza? É passado. 5 minutos atrás, é passado. Então, eu tenho feito meu dever de casa. Se eu transformo ele em voz passiva, eu tenho present perfect, eu sei que a formação do present perfect ou é have ou é has mais o been. Como homework, se eu fosse substituir, seria it has been done. Passado perfeito. Passado perfeito é quando ele aconteceu no passado, ele não pode mais retornar, ele está finalizado. Geralmente, quando a gente vai falar muito de arrependimento, a gente usa o past perfect. Quando a gente vai falar de ações que terminaram no passado, mas que terminou assim, literalmente. Ah, mas por que eu não uso o passado simples? Tem uma pequena diferença, entendeu? Vamos lá para a estrutura. I had done my homework. Eu tinha feito meu dever de casa. My homework had been done. Tinha sido feito. Futuro simples. I will do my homework. Eu farei o meu dever de casa. Lembra que o will sozinho ele não tem tradução? O que vai dar tradução a ele é o verbo. Do é fazer. Então, eu farei. Ele na voz passiva, eu vou pegar o objeto, my homework. Vou pegar o will. Tem que ter o be. Lembra, ó, todos eles têm o be. E tem que ter o verbo do particípio passado. Will be done. Será feito. Futuro com going to. I am going to do my homework. Eu estou indo fazer o meu dever de casa. Meu dever de casa, vou botar o is, porque homework é it. Is going to be, tem que ter o be, done. My homework is going to be done. Modal. O que ajuda no modal? Quando eu uso modal, ele não vai mudar na frase passiva. I must do my homework. My homework must be done. O que vai acontecer? Eu só tenho que utilizar o be. Must be done. I should have done my homework. I should have been done my homework. My homework should have been, should have been done. Então vamos lá, turma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer somente a 4 até a 9. Por quê? Eu vou deixar o listening para a próxima aula, tá? Para não ficar muito extensivo. Unscramble the words from the sentence in the passive voice. Desembaralhe as palavras para formar frases na voz passiva. Você não precisa pensar em verbo, não. Você só tem que colocar ele na forma correta. The first car was built in Germany in 1886. Na Alemanha, foi o primeiro carro em 1886 construído. B. Em 1967, foi, nos Estados Unidos, o micro-ondas usado primeiro. The first microwave oven was used in the USA in 1967. C. Was the penicillin discovered by Dr. Alexander Fleming? A penicilina foi descoberta pelo Dr. Alexandre Fleming. D. Mercury, radium were polonium discovered by and. Polônio and radium were discovered by Marie Curie. O rádio, ele é usado muito em quimioterapia, tá? Então, o polônio e o rádio, ele foi descoberto pela Maria Curie. Na 5, complete a sentença com a forma correta do verbo to be no passado. Qual é a estrutura do verbo to be? Ou ele é was, ou ele é were.
Beleza. Então, eu tenho que olhar quem é o sujeito para ver se eu completo com was ou com were. 5. The first TV set sold in 1928. A primeira TV a cabo, televisão, o primeiro set de televisão, foi vendido em 1928. Então, set de TV. Eu vou usar o was ou vou usar o were? Se eu substituir ele por um sujeito, seria quem? Ele, lembrando que ele está no singular, tá? B. Thousands of tons of napalm dropped in Vietnam from 1963 to 1973. Milhares de toneladas de napalm, que é uma gasolina gelatinosa, foi jogada no Vietnã de 1963 até 1973. Toneladas de está no singular ou no plural? Então, eu vou usar was ou eu vou usar were? C. The iPod landed in the supersonic planet developed in the 20th century. O iPod, ele foi criado e as aeronaves supersônicas foram desenvolvidas no século 21. O iPod, eu vou usar was ou were? Aeronaves supersônicas, eu vou usar was ou were? Na 6, você vai reescrever a frase usando ele na voz passiva. O que vocês têm que observar? Eu já dei toda a estrutura para vocês. Acredito que vocês vão copiar. Se não copiaram até agora, volta o vídeo depois e copia. The British invented the steam engineer. Os britânicos, eles inventaram o motor a vapor. Quem é o sujeito? Os britânicos. O verbo inventou. Quem é o objeto? A máquina a vapor. Como é que eu transformo ele numa voz passiva? A máquina a vapor foi inventada pelos britânicos. Então, se eu tenho aqui uma frase que ela está no passado, quando eu for completar, eu vou usar quem? O verbo to be no passado. Ou ele é was, ou ele é were. Beleza, facinho, piece of cake. B. The Chinese invented the gunpowder in the 9th century. Os chineses inventaram a pólvora no século 9. Então, aqui, eu tenho o sujeito, que são os chineses. O verbo inventou e o objeto, a pólvora. Como é que eu colocaria ele na voz passiva? A pólvora foi inventada pelos chineses no século 9. C. Hugh Log King designed the motorcycle circuit in 1907. Hugh Log King desenhou o primeiro circuito de corrida de moto em 1907. Quem é o sujeito da ação? O Hugh Log King. O verbo designed, desenhou. O objeto, the Motor Racing Circuit, em 1907. Então, o primeiro circuito de motor de corrida de moto foi desenhada por o carinha em 1907. D. James Watson and Francis Crick discovered the structure of the DNA. James Watson e o Francis Crick descobriram a estrutura do DNA. Quem é o sujeito? O James Watson e o Francis Crick. Quem é o verbo? Descobriu. Quem é o objeto? A estrutura do DNA. Como é que ficaria? A estrutura do DNA foi descoberta por esses dois carinhas aí. Depois, o que vocês vão fazer? Vão escrever PR, se for a voz passiva no presente, e PA, se for a voz passiva no passado. Vocês vão analisar a frase e descobrir se ela está no presente ou se está no passado.
A. An atomic bomb is made up of urânio. A bomba atômica ela é feita de urânio. B. Scientists were paid good money. Cientistas são pagos um bom dinheiro. C. Weapons are sold worldwide. Armas são vendidas no mundo todo. D. Cell phones are used every day. Celulares são usados diariamente. E. The first underground system was built in London. O primeiro sistema debaixo da terra, ou seja, o primeiro metrô, foi construído em Londres. Na 8, cheque a opção correta. I sent a birthday card to my grandma last week. Ou I was sent a birthday card to my grandma last week. Eu enviei um cartão para minha avó semana passada. B. 3 people hurt in the accident yesterday. 3 pessoas se feriram no acidente ontem. Ou 3 pessoas were hurt in the accident yesterday. 3 pessoas foram feridas no acidente ontem. C. He contacted by the bus in 2011. Ele foi contatado pelo patrão em 2011. He was contacted by the bus in 2011. Ele foi contactado pelo patrão, ele foi contratado, em 2011. D. My office robbed last week, but fortunately the police caught the thief. O meu escritório foi roubado semana passada, mas felizmente a polícia pegou o ladrão. My office was robbed last week, but fortunately the police caught the thief. O meu escritório foi roubado semana passada, mas felizmente o policial pegou o ladrão. Opa. Voltou por quê? Por que voltou? 9. Vocês vão escrever perguntas para a voz passiva usando a informação dada. When the first vaccine for smallpox was invented? Quando a primeira vacina de smallpox foi inventada? B. What optical fiber to use? Quais são as fibras ópticas usadas? C. Who the telephone to invented? Quem que inventou o telefone? O telefone foi inventado por D. How much Nissan Leaf to sell in the USA for? Por quanto a marca Nissan foi vendida nos Estados Unidos? E é were artificial artery to create, aonde foi criado a primeira artéria artificial. Esse listening eu vou pular, próxima aula a gente faz. E agora a gente vai para a correção. Então ficou assim, número 4. The first car was built in Germany in 1886. 1886. B. The first microwave oven was used in the USA in 1967. C. The penicillin was discovered by Dr. Alexander Fleming. A penicilina foi descoberta pelo Dr. Alexander Fleming. D. Polonium and radium were discovered by Marie Curie. Na 5 ficou letra A, was, letra B, were, letra C, was e were. Na 6, reescreva a frase na voz passiva. Ficou assim, eu vou colocar a foto para vocês lá no WhatsApp, tá? Porque a imagem também, pelo menos para mim, não tá muito legal. The British invented the steam engineer. The steam engineer was... Porque o sistema de motor a vapor
está no singular, então tem que ser was. Was invented by the British. The Chinese invented the gunpowder in the 19th century. The gunpowder was invented by the Chinese in the 19th century. C. Hugh King designed the motor racing circuit in 1907. The motor racing circuit was designed by the Hugh King no ano de 1907. The James Watson and the Francis Crick discovered the structure of the DNA. The structure of the DNA was discovered by James Watson and Francis Crick. E na 7 ficou letra A, PR, letra B, PA, letra C, PR, letra D, PR, letra E, PA. Na 8 ficou letra A, primeira opção, letra B, segunda opção, letra C, segunda opção, letra D, segunda opção. Na 9 ficou When was the first vaccine for smallpox invented? B. What are optical fiber used for? C. Who was the telephone invented by? D. How much is Nissan Leaf sold in the USA for? E. What was the artificial artery created? E por hoje é só, tá? Não se esqueçam de fazer a atividade, de me enviar até 11h30, tá? É importante que vocês copiem essa parte. Desculpa, eu tô muito cansada, eu tô o dia inteiro gravando. É importante que vocês copiem essa parte, porque ela é a base da voz passiva, tá? E é isso. Estudem, tá? Não deixem para estudar só na época de prova. Se esforcem para aprender a matéria. Tem várias matérias, você pode ir no YouTube colocar lá, voz passiva, vai aparecer milhares de professores. Às vezes a explicação de um outro professor pode te dar um entendimento melhor do que a que eu tô dando. Então, sintam-se livres para poder pesquisar, para estudar, mas é importante, estudem, tá? É isso, turma. Beijinhos e bye bye.